Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui no nosso canal Pedrosa Mentoria. Você que vive ou quer viver, você que vive ou quer viver da segurança privada como um profissional ou como um empreendedor, como um empresário, né? Um empresário de que área, Pedrosa? Área de monitoramento e vigilância, tá? Segurança armada ou desarmada, monitoramento e rastreamento de numerários, bens ou valores, tá? Então, esses são os prestadores de serviço. No monitoramento compreende o rastreamento. Né? Mas na real são duas atividades, são duas áreas bem diferentes. Né? Bem diferentes não, mas são semelhantes, mas cada um no seu quadrado. Então na real nós temos o monitoramento, o rastreamento, a vigilância armada e desarmada. Ok? Maravilha, muito bom. E ainda na vigilância você tem o quê? Você tem o gerenciamento de risco no transporte de numerários de bens ou valores. Então, são essas atividades, são essas empresas, os prestadores de serviço. Maravilha? E olha bem, eu trouxe para você hoje aqui uma reflexão que eu fiz lá. Eu estive aonde? Eu estive semana passada, lá no dia 1º de outubro, eu estive lá em Maringá, lá no norte do Paraná, lá em Maringá, através no fórum, né, no Fórum de Tecnologia e Segurança, promovido Fórum Paranaense, promovido pelo NUS, que é o Núcleo, né, Setorial de Segurança Eletrônica, junto com o CIESE do Paraná, Sindicato das Empresas do Sistema Eletrônico do Paraná. Foi muito bacana a nossa discussão. Nós estivemos lá num painel sobre o Estatuto da Segurança Privada, junto com o Dr. Roberto, superintendente da Polícia Federal lá do Estado do Paraná, junto com o meu parceirão, o Valentim, né, e o Felipe, que é o filho dele. Então a gente compôs lá uma bancada, respondemos muitas perguntas. E eu fiz uma apresentação lá que eu vou reproduzir para você aqui de forma melhor. Né? Eu coloquei aqui um contexto da Lei 14.967. Tá? Vou replicar aqui para vocês. Tá? Você que não esteve lá, você vai poder acompanhar essa oportunidade de ter essa compreensão. As empresas, elas ficam muito preocupadas com o texto, né? E elas perdem o contexto. O texto o que é? É a tua correria do dia a dia lá na sua empresa, as coisas que você tem que resolver. E aí você fica muito preso ali naquele texto, né? Eu vou dizer assim, na circunferência da sua realidade local. Você tem que parar um pouco, né, e fazer igual o pessoal que fez lá em Maringá. Ficou um dia, né, uma tarde na verdade, foi muito intenso, mas o quê? Refletindo, afiando o machado. Afiando o machado. Né? Afiando o machado significa o seguinte, eu fico conectado com a realidade, eu fico entendendo, compreendendo, fazendo um olhar da montanha. Quando eu vou fazer um olhar da montanha, eu vou ver o contexto. Aí eu consigo vislumbrar toda a dimensão da montanha, por onde que eu posso subir, onde é que não tem um paredão, não tem como. Né? Então você tem uma visão estratégica da coisa. Tá? É um pouco isso que eu quero mostrar para vocês, o que está acontecendo, para que lado vai fazer uma projeção de cenário. Então eu coloquei aqui um quadro, para você entender, né, da questão que está colocado pela Lei 14.967. O que ela falou? Ela falou o seguinte, olha, até 9/9 de 2027, até 9/9 de 2027, tem que estar tudo ajustado, tudo tem que estar concluído, tudo, não tem nada, não pode ter nada por fazer. Então já tem uma informação aqui para você da empresa de monitoramento, que precisa pedir o quê? A autorização de funcionamento. Eu coloquei a autorização de funcionamento aqui, nesse período do 9/9 de 2025 para frente. Tá? Então aqui eu coloquei os quadros do que vai acontecer. Presta atenção aqui. Aqui, até o nível 5 da segurança, tá? Eu coloquei no primeiro ano. No primeiro ano aqui. Você veja que aqui é o primeiro ano. Tá? No segundo ano, você veja que já aumentei. Ele já aumentou para o nível 7. Já devia estar num outro nível. E no terceiro ano aqui, você veja que eu já cheguei aqui em cima. Então aqui é para completar, 10 seria aqui no terceiro ano. Primeiro, segundo, né? Primeiro, segundo e terceiro ano. Aqui, primeiro, segundo e terceiro ano. Essa aqui é a lógica, é essa a orientação. O que deveria ter acontecido nesse primeiro ano, até setembro de 2025? Deveria ter aumentado a fiscalização da Polícia Federal. Né? A fiscalização, a estruturação já deveria ter melhorado. Por que deveria ter melhorado? Porque a gente estava esperando que saísse a lei, o decreto e a portaria. E o que aconteceu? Saiu a lei, mas não saiu o decreto e nem a portaria. Então o decreto e a portaria, eles vão vir para cá. Decreto e portaria vão vir para cá. Aqui saiu só a lei. E a lei, saindo só a lei, o que acontece? Alguns dispositivos, principalmente aqueles que afetam o desempenho, o desenvolvimento da fiscalização da Polícia Federal, ficam pendentes.
ficam pendentes de um complemento, ficam pendentes para poder dar uma orientação, ficam pendentes para poder organizar a estrutura, o GESP da Polícia Federal. O GESP é o gerenciamento da segurança privada que é feito no sistema da Polícia Federal. Também a questão da estrutura também não andou, né? Porque para ter fiscalização precisa ter estrutura. Então a estrutura da segurança permaneceu igual, não foi mudado, não foi reformulada a estrutura de funcionamento. Então nós estamos assim, com um pé no passado e outro pé no futuro. Mas no futuro está muito pequena, a maioria, 70%, 80% ainda está na pré-história. Nós estamos ainda vivendo a coisa passada, né? Mudou a lei, mas não mudou os fatos. E aí a cultura também não mudou. Porque a cultura, o que é? A cultura é o jeito da gente fazer as coisas. A cultura é o nosso costume. Cultura é tudo, né? Por isso que a lei colocou 3 anos, exatamente para que fosse trabalhada a cultura. A cultura tem que ser repetida. Eu não consigo mudar a cultura das pessoas numa reunião, nem num curso, nem numa aula, né? Nem num treinamento. Eu preciso todo dia na rotina ir agregando aquele fato novo. Eu preciso ir repetindo, corrigindo, até que a pessoa assimila aquilo, entra para o subconsciente dela, ela faz sem pensar aquilo. Mas agora não, né? É só você imaginar os costumes que você tem. É fácil de mudar os seus costumes? Não, não é fácil. Então você tem que prestar atenção muito aqui, ó, nessa parte que, culturalmente falando, a gente continua lá na antiguidade ainda. A gente não mudou, não alterou. A implementação pouco ocorreu, né? Os eventos, segurança de eventos, continua tudo como igual, não mudou nada, né? Empresa desarmada é aquelas empresas desarmadas tem muito a ver com eventos, né? Ou seja, é possível abrir uma empresa desarmada hoje? Sim, isso é possível. Você pode muito bem entrar no GESP, porque o GESP já estava preparado para a empresa armada. Então é só você não comprar arma e não apresentar lá. A Polícia Federal vai aprovar, né? E os novos serviços, quem são os novos serviços? Os novos serviços da vigilância. Né, os novos serviços da vigilância, eu vou considerar aqui o monitoramento e o rastreamento como os novos serviços também, eles não foram implementados, porque continuam tudo fazendo como estavam antes. Então você veja que tudo isso aqui, se tivesse tido a lei, o decreto portaria, já estaria sendo afetado. Isso aqui já estaria, agora não. Agora o que acontece? Nós vamos entrar no 2º ano, e isso aqui vai vir tudo para cá. Então vai acontecer um tsunami. Por quê? Porque o decreto está sendo aprovado. Aprovado o decreto, já vai vir a instrução normativa, já vai vir a portaria, já vai vir ato normativo, para botar tudo para funcionar. E aí aqui vai ficar um tsunami, vai ficar um negócio muito corrido, muito impactante. Então você que é empresário do monitoramento, você que é empresário de segurança de eventos, você já está... Segurança de eventos, então, já está no veneno. Segurança de eventos vai ser a pegada maior da brincadeira, tá? Porque segurança de eventos é feito tudo de forma clandestina, de forma irregular, e isso aí tudo vai acabar. Mas segurança de monitoramento vai ter um impacto muito grande e aí vai ter que fazer o quê? As autorizações e as vistorias da Polícia Federal vão começar a acontecer aqui, ó. Os convênios eu coloquei aqui, mas eu já vou jogar para cá, porque o convênio seria o quê? O convênio de fiscalização da Polícia Federal com as polícias dos estados para poder fazer a fiscalização. Isso aqui vai atrasar, tá? E aí vai entrar aqui no último ano o quê? Aí não tem como. O monitoramento e o rastreamento vão ter que entrar na jogada. Até aqui, ó. Tá? Até antes do 9 de 2027. E aí começa a consolidar a lei, né? Aí as autorizações já vão ficando finalizadas e começa a aparecer a renovação de quem já estava, que é as empresas de vigilância. Já estavam funcionando, elas têm 2 anos para pedir a renovação, então aqui já passou um ano, nesse ano aqui vai completar, elas vão ter que fazer. Então esse é o quadro do que vai acontecer nos próximos 2 anos, e você tem que botar na cabeça o seguinte, empresa de monitoramento, por exemplo, né? Eu tenho 2 anos. Não, você não tem 2 anos, você tem que contar dia úteis. Se você for para dia úteis aqui, cara, vai dar menos que 500, hein? Vai dar menos que 500 dias úteis que você tem para resolver as paradas, resolver as brincadeiras. Você tem 2 atividades no mesmo CNPJ, que são de asseio e conservação. Por exemplo, hoje eu conversei com uma empresa, asseio e conservação está junto, e tem mais um CNPJ ainda no mesmo lugar. Não dá. Vai ter que ter só o CNPJ do monitoramento, vai ter que tirar os outros. Então você tem que imaginar o seguinte, quanto tempo eu vou levar para fazer as coisas que precisam ser feitas para eu instruir o meu processo de autorização na Polícia Federal. E você tem que contar dias úteis, e aí você começa a diminuir, olha que se facilitar, você vai se apurar, e você não quer isso. Se você chegar aqui no 9 de 2027 e não ter nada pronto ainda, você vai ter que parar, suspender a sua operação, senão você vai ser considerado clandestino. Então, desde logo, comece a funcionar. Aqui embaixo tem um link
Tá? Tem o link, né? Vamos botar o link aqui para você entrar em contato comigo, para você conhecer os meus serviços, tá? Para conhecer a nossa mentoria, a nossa consultoria aqui, de eu ajudar você no processo de autorização, tá? Para a gente ajudar você também no processo da pós-autorização. Você tem que fazer a revisão dos seus contratos. O que você precisa fazer agora? Você precisa fazer a autorização de funcionamento, você precisa fazer a pós-autorização, que você tem muita coisa para fazer. Você precisa fazer o serviço autônomo de aprendizagem, que é uma obrigação que você tem que ter sob pena de multa de 5 a 10 mil reais. E você precisa fazer a revisão do seu contrato. Você quer que eu te ajude a fazer isso? Se conecta comigo aqui embaixo, fala com a minha equipe aqui que você vai entender, tá? O que eu vou ajudar você a passar essa fase para você sair na frente, para você ficar tudo em conformidade e você não correr risco de levar multas, ter segurança jurídica. Legal? Muito bem, aqui está o plano. A ideia da lei é fazer a evolução técnica e com isso tudo o mundo vai mudando para o outro lado, ou seja, vai subindo e a gente vai elevando o nível de excelência da segurança privada. Maravilha? Se tem alguma dúvida, se conecta comigo aqui, vai ser um prazer muito grande lhe ajudar, tá? Se você já é inscrito no canal, muito grato pela sua parceria. Se não é, se inscreve, mano. E peço que você compartilhe com o seu time, com a sua equipe, a respeito dessas questões que é muito importante. Você estar contextualizado e afinado com o que vai acontecer. E olha, o que vai acontecer daqui para frente vai ser um tsunami de coisas e você deve estar preparado. Não deixe para a última hora para você não ficar no chinelo enquanto seu concorrente está lá dando risada de você. Maravilha? Vamos levar a sua empresa para o próximo nível? Eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau!